que era o William Prescott. Então, ambos de família muito rica, muito abastada, que usam esses recursos próprios para aquisição de manuscritos, tanto na Espanha quanto em outros locais da América, publicam esses manuscritos e os usam nas suas obras, né? E eu pesquiso justamente o diálogo entre esses dois, que se deu por meio de quase 50 cartas trocadas ao longo de 10 anos, né? Ainda na juventude do Joaquim Garcia e Casbalceta e já na maturidade do William Prescott, quando ele já era o grande historiador da América no continente, né? Na verdade, o impulso que ele dá à produção de histórias é fantástico, né? A partir de 1837, quando publica seu primeiro livro. Nesse caso específico da relação entre dois intelectuais, um mexicano, outro norte-americano, você detecta nessas leituras que você tem feito, na análise dos documentos, aquelas questões, digamos assim, subjacentes. Você disse que ambos eram ricos, abastados, mas com tradições muito diferentes. Quer dizer, Sim. O católico, o outro protestante. Quer dizer, num país, nos Estados Unidos, estamos falando de um país ainda derivado daquela vaga puritana original. Quer dizer, como essa divergência de visão de mundo desses dois personagens se manifesta nessas cartas? De formas contundentes, né? A própria forma pela qual eles se aproximam, né? Quer dizer, então vamos pensar o que é ser um intelectual como o Garcia Casbalceta, que tinha 23 anos quando escreveu a primeira carta, está no início da sua carreira como intelectual, e como é que ele vai buscar o William Prescott? Através do intermédio de alguém mais poderoso que já tinha contato com ele, né? Que era o Lucas Alamán, que na época quem é um intelectual mexicano também, que é chefe do Partido Conservador, do efêmero Partido Conservador, do qual ele é o grande líder. Então, através de uma figura já de renome, ele vai buscar o contato do Prescott. A ideia era traduzir um livro do Prescott para ganhar dele favores, né? E com isso poder pedir, olha, já que eu tenho uma dívida moral, que com essa tradução o Prescott teria ficado preso a ele poderia pedir manuscritos que lhe interessavam, que tinham sido publicados na História do México, que o Prescott lançara 4 anos antes. Por outro lado, o Prescott já tem uma outra visão. Nas cartas ele diz, olha, não precisa nem traduzir o livro, você me manda o dinheiro e eu te mando o livro. Um pragmatismo fantástico. E tem algumas trocas que chegam a ser hilárias, né? Quando, por exemplo, o Casbalceta reclama que está demorando muito para chegar uma cópia de um manuscrito ou uma tradução que ele tinha pedido. E o Prescott, por sua vez, vai dizer, olha, mas vocês espanhóis têm que se aproveitar dessa cota de paciência que parece inata a vocês, né? Ou seja, não tinha medo de ser irônico com o colega mexicano. De forma alguma, né? O que vai provocar ira, né, do outro lado. Quer dizer, então, apesar de eles serem chamados, eu acho que essa é uma das coisas interessantes que eu estou tentando levantar na pesquisa, há um rótulo sobre eles, são historiadores românticos e amadores. São formas muito distintas de produzir história romântica e amadora, né? Agora, tem um aspecto que perdura e que chega ao século XXI, que é o desafio que você está encontrando aí no século XIX, de intelectuais de países periféricos, pobres, como era no caso aí o México, como é o caso do Brasil hoje, com os intelectuais de uma grande potência. Quer dizer, eu acho que essa questão de fundo é muito comum na vida acadêmica. Sim. No Brasil. Ou seja, você tem um contato com o estrangeiro e, ao mesmo tempo, esse estrangeiro se põe numa posição superior. Como você articula essa, digamos, a situação que hoje existe e aquilo que você encontrar nas cartas? Eu acho que essa articulação ainda é direta, quer dizer, é mais fácil, às vezes, o diálogo entre esses países periféricos. Quer dizer, uma das pessoas com quem eu estou produzindo pesquisa, um artigo em especial, é um professor da Argentina, o Fábio Wasserman, com quem a gente vai pesquisar justamente, porque na Argentina também há esses intelectuais como o Casbalceta que preferiam não escrever a história do país, a história nacional, mas reunir documentos para que no futuro o historiador pudesse produzir a partir daqueles documentos a história nacional, né? Então ele se sente muito mais um garimpeiro do que um ourives da história. Quer dizer, então na Argentina também há coisas similares, há no Peru coisas muito similares. Enquanto nos Estados Unidos a tradição de fazer história nacional já era antiga. À mesma época você tem a produção do George Bancroft de 12 volumes, né, editados com enorme sucesso. Quer dizer, o Prescott que é traduzido para toda a América Latina. Só no México ele ganha 3 traduções feitas de forma concomitante, enquanto esses pesquisadores lá não
não têm a mesma ascendência, São desconhecidos. E nos dias de hoje, como eu estava dizendo no início, ainda é um pouco assim. Quer dizer, você, ainda mais no Brasil, pesquisar história da Iberoamérica e tentar ser lido na Iberoamérica ainda é um desafio, quer dizer, porque você não está pesquisando uma história nacional, está pesquisando a história de outros locais. Em outros países, nos Estados Unidos, é ainda mais difícil. Porque esse tema, o professor Luiz Estevão é um estudioso não só da Iberoamérica, mas também da história dos Estados Unidos, né? Inclusive possui um livro muito utilizado sobre a história dos Estados Unidos. Então, aí é uma pergunta mais peculiar ainda, mais específica, quer dizer, como, na sua situação de um estudioso dos Estados Unidos, como é que você vê essa questão de nós, que estamos aqui, periféricos, falando dos Estados Unidos? Como é que é a recepção? Mesmo que não haja, quer dizer, como é que é essa questão de você escrever sobre uma potência, sabendo que essa potência não está muito preocupada com o que nós estamos, ao contrário do que acontece quando eles escrevem sobre nós? Sim. Bom, eu acho que isso ainda existe, mas já é uma possibilidade de diálogo muito maior, né? Sem sombra de dúvida. Nesse momento, por exemplo, nós estamos organizando, eu, o professor Sean Purdy, da USP, e o professor Arthur Ávila, lá do Sul, um livro que é justamente sobre balanços historiográficos sobre os Estados Unidos, porque também é a tentativa de fazer com que o público brasileiro conheça a história dos Estados Unidos, para que saia também de um lugar comum sobre o que são os Estados Unidos como país, né? Quer dizer, então um vizinho poderoso do norte, imperialista, tudo isso é fato, por um lado sim. Por outro, há que se conhecer também a história norte-americana e as relações da história norte-americana com o restante da América para poder prosseguir nesse diálogo. Esse livro que nós estamos organizando com balanços historiográficos, além de contar com a participação de intelectuais aqui do Brasil que pesquisam o tema, então Beatriz Domingues, Leandro Carnal, entre outros, também vai contar com a participação de pesquisadores norte-americanos, John Hopkins e de outras universidades que estão em franco diálogo conosco para a produção disso. Então, quer dizer, há a abertura da possibilidade desse diálogo nos dias de hoje. Eu acho que ainda está engatinhando, mas é um caminho. Em relação ao passado, seguramente isso ampliou-se muito. Não tenha dúvida. Colaboração. Essa colaboração hoje é muito maior. Foi uma satisfação muito grande recebermos o professor Luiz Estevão hoje, no programa Diálogo Sem Fronteira. Agradeço muito. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. E todos estão convidados ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.